Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma Quarta Pro e nosso papo hoje é sobre posicionamento. Vamos desmistificar o que é posicionamento e principalmente quais são as ações bem práticas que vocês devem fazer para conseguir construir o posicionamento aqui no Instagram. Separei uma listinha aqui de coisas para não esquecer de nenhum detalhe. E também quero deixar vocês à vontade, como sempre, né? Quem tá ao vivo sempre tem esse privilégio, para que vocês tirem as dúvidas de vocês, para que vocês possam ir colocando aqui as questões. Será que eu faço assim? Será que é isso mesmo? Será que eu entendi direito? Para minha área funciona dessa forma também? Então, aproveitem esse momento para tirar as dúvidas. Enquanto vocês vão chegando, me deem ok se som tá bom. E eu vou colocar aqui o título da nossa live para quem chegar depois saber do que a gente está falando. Vamos lá. Deixa eu fixar esse meu comentário aqui. Boa noite, Lilian. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Aqui o papo é reto, objetivo e principalmente prático, né? Minha intenção com essas lives é que vocês entendam de fato alguns conceitos, algumas estratégias, algumas ações de marketing digital e, acima de tudo, consigam colocar isso em prática aí no dia a dia de vocês, para que a gente não fique só na teoria. Então, bora lá falar sobre posicionamento. Eu tenho certeza que se alguém aqui já estuda um pouquinho sobre marketing digital, já busca informações sobre marketing digital, já ouviu falar de posicionamento, né? E posicionamento é um assunto extremamente importante e pouco trabalhado. Definir o nosso posicionamento é definir o lugar que a gente quer ocupar nessa rede, o lugar que a gente quer ocupar no mercado, a maneira como a gente quer ser percebido pelos nossos potenciais clientes no mercado. E existem alguns elementos que nos ajudam a construir. E muitas vezes, quando vocês falam assim, eu produzo muito conteúdo e não atraio ninguém, ou eu faço muitas ações e não consigo vender, ou eu não sei como me diferenciar da minha concorrência. Normalmente, o que leva a essas questões, o que leva a esses problemas é a falta de definição de um posicionamento claro. E como que a gente define posicionamento, né? Quais são os elementos primordiais ali para a gente definir posicionamento? É a gente definir nosso público prioritário, isso é extremamente importante na hora de definir um posicionamento. É a gente entender qual a principal transformação que o nosso serviço gera para o nosso cliente. E também a gente entender quais são os nossos diferenciais frente à concorrência. Isso é a definição do posicionamento, né? Eu preciso entender, então, com quem eu quero falar, eu preciso entender que transformação eu estou gerando para essas pessoas e eu preciso entender claramente o que eu faço de diferente. Mas isso é uma parte, digamos, mais conceitual, é algo que você precisa sim definir. Mas a questão que pega bastante é como que na prática, que ações práticas eu utilizo para construir o posicionamento. Porque a gente primeiro define, só que o posicionamento ele é construído ao longo do tempo. E eu vou fazer aqui um checklist com vocês, sugiro que vocês anotem e depois vocês levem isso para o perfil de vocês, tá? Primeiro ponto para a gente construir um posicionamento é a definição das nossas editorias, a nossa linha editorial. O que é isso, né? O que é linha editorial? É definir qual é o nosso universo de assunto, sobre o que eu falo aqui no meu Instagram. E de onde vem essa derivação, né? Como que eu chego nessa derivação? A partir daquilo que eu vendo. Então, vou dar o meu exemplo e vocês pensem aí comigo, tá? A questão é assim: eu falo sobre marketing digital, ok? Sobre qual é o meu serviço, estratégias de marketing digital. Eu falo sobre estratégias de marketing digital para profissionais liberais que atuam na área de serviço. Esse é o meu universo, é sobre isso que eu falo, ok? A partir do momento que eu falo sobre marketing digital para este público, eu preciso entender quais são os grandes blocos de assunto que eu preciso tratar aqui no meu canal para que o meu cliente
entenda e consiga implementar as ações. Então, por exemplo, eu falo sobre estratégia, é um dos meus universos, estratégias de marketing, ok? Eu também falo aqui sobre ações, sobre questões mais operacionais dentro do marketing. Por quê? Para o meu cliente conseguir implementar estratégias de marketing digital, ele precisa entender da estratégia e ele precisa entender das ações. Então, como eu faço tal atividade? Como eu crio posts? Como eu faço stories? Sobre o que eu falo? Como eu faço live? Isso é uma questão mais operacional. E eu também falo sobre mentalidade empreendedora. Por quê? As pessoas com quem eu converso são empreendedoras. Todo profissional liberal é um empreendedor. Então, quando a pessoa chega aqui no meu perfil, o que ela vai encontrar de conteúdo está dentro desse universo. Por quê? O meu perfil é o meu canal aqui. É como se a gente tivesse um canal de TV que tem uma programação. A linha editorial... meu batom tá meio borrado. A linha editorial é a programação do nosso canal. E essa programação precisa ajudar o cliente a entender aquilo que a gente faz para que ele consiga aplicar na vida dele e se interessar em comprar o que a gente vende. Então, hoje, o teu canal, né, o teu perfil, ele tem uma programação? Porque um dos erros é a gente ficar tentando falar de muitas e muitas e muitas coisas. Quando a gente fala de muitas e muitas e muitas e muitas coisas, a gente não vira referência em nenhum assunto. E um dos pilares para construir posicionamento é a gente virar referência em um assunto. Então, qual é o lugar que eu quero ocupar na mente das pessoas? Alguém que fala sobre estratégias de marketing digital voltada para serviços, para quem vende serviços e olhando principalmente para quem é profissional liberal, para quem trabalha sozinho. Porque se eu ficar falando aqui de lançamento e estratégias mirabolantes, não condiz com a realidade de vocês. Então, o primeiro passo para a gente começar a construir um posicionamento é isso, é definir a programação do nosso canal. E normalmente essa programação está pautada em 3 grandes assuntos, no máximo 4, mas com 3 assuntos a gente consegue resolver. E você vai repetindo esses assuntos com frequência. A gente já conversou aqui em outras lives o quanto a repetição é fundamental nas ações de marketing. Então eu pergunto, coloca aí no teu checklist, tu tem a programação do teu canal definida? Tu sabe exatamente quais são os grandes conteúdos que você vai falar aqui? Que a pessoa vai encontrar sempre? Para que você se torne referência naquele assunto? Esse é o primeiro aspecto para a construção de posicionamento. E o mais importante, porque é a partir do conteúdo que a gente gera todos os dias, da mensagem que a gente passa todos os dias, é que a gente vai construindo esse posicionamento de ser referência em determinado assunto, em determinado mercado. Quem tem clareza, essa definição da programação, e tem certeza se a programação que está usando está certinha? Me contem aí. Se vocês têm 3 ou 4 grandes assuntos definidos. Quem não tiver, pensa, define e aqui é a hora para tentar validar. Segundo aspecto na construção do posicionamento, tá? Ele é complementar, mas ele também ajuda muito na criação do teu posicionamento. É a tua identidade visual. Eu não sou favorável e nem entendo que você precisa ter aquele feed quadradinho, bonitinho, com tudo igualzinho, barari, barará. Porém, você definir as tuas cores, definir os elementos que você trabalha, né? Por exemplo, eu vou trabalhar numa linha com ícones mais de desenho, vou trabalhar com uns ícones mais dourados, vou utilizar esse tipo de imagem, as minhas cores são. Então, assim, ter as tuas cores definidas, ter a tua identidade é importante. Por quê? A pessoa que te segue, na medida que ela vai vendo os teus materiais, chega uma hora que ela começa a bater o olho e ela começa a identificar que aquilo é teu.
E daí se ela já se interessa pelo teu conteúdo, numa quantidade imensa de posts que rodam todos os dias na nossa frente dentro do Instagram, ela começa a bater o olho e ela começa a se interessar por aquilo. Então, ter a identidade também ajuda. A Lilian colocou, tenho, mas não faço direito. É importante, né, Lilian, a gente sempre ter, eu sempre falo para vocês do arquivo da salvação, do PDV, da matriz de conteúdo, né? Então, a gente ter a clareza de qual é o universo dos nossos assuntos e trabalhar em cima deles é extremamente importante, tá? Então, isso é importante a gente trabalhar. Outro aspecto, tá? Que também faz toda a diferença, e eu vejo poucas pessoas fazendo isso, é a questão de definir o que você defende. Dentro da tua área de atuação, o que você defende? Qual é a linha que você defende? Qual é a tua forma de fazer as coisas que você defende? Vou dar um exemplo, tá? Dentro do marketing digital, existem muitas estratégias, muitas formas de fazer campanha. Existe, por exemplo, as estratégias de lançamento, existem as pessoas que defendem que tudo que você precisa é postar todos os dias, é que você deve postar em grande quantidade, que você não deve investir em mídia, né? Então, existem pessoas que defendem muitas coisas, outros defendem que você tem que fazer um caminhão de story, outros defendem que você não precisa fazer conteúdo, e o mais engraçado é que fazem isso fazendo conteúdo, né? Então, uma premissa básica do marketing digital, e não do marketing digital, do marketing em geral, né? A gente precisa produzir conteúdo. A questão é que você escolhe o tipo de conteúdo que você vai produzir de acordo com o teu modelo de negócio, com o tipo de serviço que você vende. Então, aqui vocês nunca vão me ver falando assim, ai, isso aqui não funciona, isso aqui não serve para nada, você só tem que fechar o olho e fazer isso aqui. A minha conversa com vocês é sempre muito no sentido de entender o teu momento, o teu perfil e a realidade do teu negócio. E escolher uma estratégia que funcione para você, que seja possível de ser executada. Então, isso é uma coisa que eu defendo. Eu não sou daquelas pessoas radicais que saem por aí falando que só uma linha vai funcionar. Porque não é verdade. Não é verdade, né? Porque todas as estratégias de marketing digital funcionam. Todas funcionam. Todas têm seus prós e seus contras. É isso que eu defendo e é isso que vocês sempre vão me ver repetindo aqui. E qual é a outra coisa que eu defendo que eu estou sempre repetindo aqui? É que você não precisa postar todos os dias. Não é que eu não acredite que postar todos os dias não funcione. Não é que eu não acredite que o orgânico não funciona. Só que eu sei, por experiência, por trocentas campanhas que eu implemento aqui na agência toda semana, que quando a gente une uma estratégia execuível que pode ser rodada com 3 posts na semana e alia isso com um investimento em impulsionamento para a formação de público, o resultado é muito mais rápido, muito mais rápido. E daí quando eu olho para o público que eu trabalho, que é um público de profissional liberal ou dono de pequeno negócio, que normalmente trabalha sozinho, não, ou faz o seu próprio marketing, acaba não contratando agência, não tendo ninguém para ajudar, seria burrice da minha parte ficar propondo para vocês ou pregando, né, no bolso, pregando aqui para vocês que vocês têm que postar todos os dias. Porque qual é uma das principais reclamações que eu escuto de vocês? É a falta de tempo para fazer as ações de marketing. Então, eu sempre vou defender aqui que você não precisa ter quantidade, mas você precisa ser estratégico e intencional. Você não precisa investir milhões e contratar ferramentas, mas você pode fazer um investimento mínimo de R$150 por mês para botar o Instagram funcionar para trabalhar para você. Porque você precisa de uma estratégia que funcione, e o que é funcionar? Te traga clientes, te gere vendas, mas que não ocupe todo o teu tempo. Que dedicando
4 horas na semana você consiga botar essa máquina aqui para rodar a teu favor. Então, quando eu entendo e tenho clareza daquilo que eu defendo dentro de todo esse universo de marketing digital, é sobre isso que eu vou estar conversando o tempo todo com vocês. Seja nas lives, seja nos posts, seja nos stories. Porque essa é a minha forma de trabalhar. E eu vou argumentar do porquê que essa é a minha forma. Vou falar dos prós e contras dessa forma. Vou mostrar resultados dessa forma. Então, isso é construção de posicionamento. E daí eu pergunto para você, dentro da tua área, dentro da tua atuação, você tem clareza e tem repetido com frequência, tem repetido em todos os canais o que você defende? Qual é o caminho que você defende? Porque em todas as áreas, independente da área que for, a gente tem alternativas. Então, a quem trabalha com terapia, existem N estilos de terapia. Quem trabalha com treinamento, existem várias formas de treinamento. Quem trabalha com estética, existe trocentos tipos de tratamento. Quem trabalha com contabilidade, existem várias formas de fornecer esse serviço para o cliente. Qual é a forma que você trabalha? O que você acredita dentro da tua área? Porque isso precisa ser falado para os clientes. Isso precisa, ó, a Mari colocou doces. Dentro da área de doces, né? Qual é a tua linha de defesa? Por exemplo, eu posso ter os doces extremamente decorados e super, hiper, mega trabalhados. Eu posso defender a linha do docinho simples, mas extremamente saboroso. Tem pessoas que vão para a linha do posicionamento do doce barato. Você pode ir para a questão do doce de qualidade, porque o meu bolo tem um recheio deste tamanho, porque o bolo tem que ser molhadinho. Tem a outra linha de doces, que é a linha dos doces saudáveis. Então, o que você acredita, o que é um doce saudável para você dentro da forma que você trabalha? Então, assim, o que, dentro da linha que você trabalha, o que você acredita, o que tá ali compondo o teu serviço, compondo aquilo que tu vende? Que você defende aquilo para o cliente, que você argumenta aquilo para o cliente, que você mostra que você executa assim daquela forma. Então, por exemplo, a Mari pode não ter o bolo mais barato da cidade, mas ela vai mostrar que lá ela só usa um tipo de farinha XPTO, ela vai mostrar que ela só usa um tipo de leite condensado assim, ela vai mostrar que ela tem um processo de fabricação todo artesanal, assim, 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 assado. Ela vai defender lá e vai mostrar se ela usa, tô lembrando o nome agora das coberturas, chantininho ou pasta americana, né? Então, a Mari vai falar sobre a forma como ela trabalha, a maneira como ela trabalha. Se ela tem os kits prontos, se ela faz tudo personalizado, né? Se ela tem lá os recheios padrões ou se ela vai fazendo de acordo com o cliente. E aí a gente vem para um outro ponto que também é importante, que tem a ver com isso que a gente defende e tem a ver com os diferenciais. Vamos pegar a Mari como exemplo, tá? Vamos por assim, um diferencial da Mari poderia ser ajudar o cliente a escolher, tá, poderia estar no atendimento dela, o diferencial, no sentido do quê? Quando você chega aqui, você não precisa entender de festa ou de combinação de sabores, porque eu sou especialista. Me fala o que você gosta, o que você não gosta, e eu vou te propor o conjunto ideal aqui da combinação de sabores de bolo que vai te agradar. Eu vou te propor a combinação e o tamanho do bolo, quantidade de doce, para agradar os convidados da festa de acordo com o teu estilo de festa. A Mari pode falar sobre, pode não, né? Deve falar sobre isso, se essa for a forma da Mari trabalhar. Por quê? Porque tem muitos lugares que tu vai comprar bolo e doce, e eu tô dando exemplo de bolo e doce, mas levem isso para a realidade do negócio de vocês.
Tem muito lugar que tu vai comprar bolo e doce que tem lá os bolos padronizados. Ah, eu tenho o tamanho PMG. E daí você tem que escolher. Ah, eu tenho os docinhos XPTO. Mas não tem esse pedido, essa festa é para criança, é para adulto, vai ser na escola. Olha, a quantidade ideal é essa. Se são tantos convidados, o tamanho ideal do bolo é esse. Se você gosta mais assim, eu te sugiro essa combinação. Quando você fala da forma como você trabalha, e aqui eu quero só botar um elemento. Vocês estão vendo como não é difícil a gente ter diferenciais dentro da nossa área? Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Meu tio Agemir acabou de entrar aqui. Ele é corretor, tá? Corretor de imóveis. Teve alguém que entrou aqui que falou que era a primeira vez que eu vi que também era corretor de imóveis. Agora já passou, eu não lembro o nome. Corretor de imóveis, né? Poxa, corretor em geral, quando você chega para procurar um corretor, ele te apresenta a carteira que ele tem. A carteira lá de imóveis que ele tem naquele momento. O que é um diferencial para um corretor e que ele pode e deve falar sobre isso? Pode estar na forma de atender também. Assim, olha, no meu trabalho, eu não vou ficar aqui te levando conhecer 50 mil apartamentos até você achar um que você gosta. Antes disso tudo, eu quero entender o que você procura, o que você valoriza mais, se é A ou se é B, o que é obrigatório ter, o que é opcional. Eu faço um diagnóstico para quê? Porque o que é um saco? Quem já procurou apartamento aí ou casa para comprar, para alugar, o que é um saco? É tu ficar visitando 500 mil opções, que de repente não tem nada a ver com o que você pediu. E se você encontra um corretor que fala que trabalha dessa forma e de verdade trabalha dessa forma, o que ele está fazendo? Ele está te ajudando a economizar o teu tempo. Ele está te ajudando a fazer uma escolha mais segura. Então, isso pode ser um diferencial de um corretor. Da mesma forma, o diferencial que eu estava falando da Mari nos doces. E quando a gente entende a linha que a gente defende e os nossos diferenciais, a gente precisa comunicar isso o tempo todo. O tempo todo. Essas duas informações são primordiais na construção do posicionamento. Isso que vai fazer você começar a ocupar na cabeça do teu cliente um lugar diferenciado. Quando você fala sobre a maneira que você trabalha. Então, não é só eu vim para cá e falar dos serviços que eu tenho, mas é vir para cá e pode ser num post educativo que eu tô fazendo, ensinando um passo a passo. O que eu vou fazer nesse post educativo que eu tô fazendo? Eu vou botar as pitadas da linha que eu defendo e da forma como eu trabalho. Por exemplo, quando eu falo da comunidade Marketing Pro, o que eu sempre falo? Que ela não é um curso. Por quê? Porque eu sei que não funciona você só assistir o curso quadradinho com as aulas gravadas. Porque onde está o maior enrosco para vocês no marketing digital? É quando chega na hora de pegar aquele conteúdo do post, pegar aquele roteiro de stories e adequar para o negócio de vocês. O maior enrosco tá nas primeiras vezes que vocês forem construir um material, conseguir construir ele corretamente. Por mais que tenha template, por mais que tenha aula. Por quê? Porque vocês não são especialistas em marketing. Vocês não estão o dia todo só fazendo marketing, estudando sobre marketing. Vocês não têm esse tempo para se dedicar. Então, dentro da comunidade, o que eu fiz? Tem um processo de validação dos materiais, justamente para ajudar nessa etapa. Tem um processo de mentoria para olhar para o negócio de vocês, olhar para o momento de vocês, para o perfil de vocês e falar assim, olha, no teu caso, é melhor você priorizar essas ações aqui. Vamos desenhar essa estratégia e você vai fazer isso aqui de forma rotineira. E por quê? Porque esse é o meu diferencial. Esse é o diferencial do produto que eu criei. Como que eu criei esse diferencial? É algo extraordinário que não existe em lugar nenhum? Não. Existem muitas mentorias, muitos processos de acompanhamento,
Mas eu identifiquei isso fazendo o quê? Olhando o que é oferecido no mercado e olhando para a realidade de vocês, para as dúvidas que vocês colocam, para os pontos onde vocês enroscam. Porque não é falta do conhecimento do marketing digital, mas é conseguir adequar. E daí eu venho para a pergunta de novo. Quais são os teus diferenciais? E você tem falado deles o tempo todo? Quando eu vou fazer um post de principais erros, quando eu vou fazer um post da forma certa de fazer, ou do caminho mais seguro, o que eu vou defender? Eu vou defender a linha que eu trabalho, a maneira que eu trabalho. Isso é construção de posicionamento. Isso faz com que o cliente olhe e diga assim, tem 500 pessoas falando de marketing digital, mas isso aqui é diferente disso aqui. E talvez a pessoa diga assim, isso acho que não é pra mim. E tá tudo bem, porque a gente nunca vai agradar todo mundo. Mas tem uma série de pessoas que vão se identificar. Então, eu preciso ter essa definição e eu preciso falar sobre ela. Então, a gente já falou que construir posicionamento é o quê? Definir a minha linha editorial, os meus 3 grandes assuntos. Os assuntos carros-chefes do meu canal. O que a pessoa encontra aqui? Isso é primordial. Segundo ponto é eu definir a minha identidade, as minhas cores, os meus elementos. Tá? Isso também é importante. Depois eu preciso ter entendimento dentro do meu mercado, dentro dos meus concorrentes, dentro do meu universo, dentro de tudo que falam por aí sobre a minha área. Que linha eu defendo? No que eu acredito? Aí eu tenho que ter os meus diferenciais. E tem mais 2 elementos aqui que eu quero falar para vocês. Antes, deixa eu responder a Daiana Priscila. É bom falar sobre nossa missão, visão e valores? E isso é uma ferramenta para posicionamento? Daiana, sim. A gente ter clareza da nossa missão, né? Assim, qual é a minha missão aqui, né? A minha missão aqui é basicamente uma declaração resumida do teu posicionamento. Eu trabalho aqui com a construção da narrativa de posicionamento. E essa parte da missão, ela é um pedacinho da narrativa de posicionamento. A visão em si, em geral, eu acho as visões um tanto quanto utópicas demais, né? E pra gente estar repetindo aqui. E os valores, sim. Os valores, eles fazem parte disso que eu tava falando, né? O que eu acredito dentro do meu mercado? Como eu trabalho? Qual é o meu compromisso? Né? Eu prezo por isso. Eu prezo pela entrega de resultado. Eu prezo por uma coisa prática e objetiva para que vocês consigam implementar. Então, sim, a gente precisa falar. Posso colocar como um dos meus valores melhoria contínua? Assim, com o que tu trabalha, Daiana? Depende aí do que tu trabalha. Eu vou te falar um pouquinho, assim, eu trabalhei numa empresa e a gente trabalhava com implementação de sistemas de gestão. Eu cuidava da área de marketing, mas quando eu comecei estagiária nessa empresa, eu trabalhei um pouco na parte do sistema de gestão. Então, assim, eu tenho um pouco de preconceito mesmo. Acho que a palavra é essa. Talvez um abuso, um pouco de preconceito desses termos muito batidos como melhoria contínua, né? A trabalhar com confeitaria. Então, por exemplo, melhoria contínua, né? Você pode ter como um dos teus valores, né? Poxa, eu quero estar me aprimorando sempre, eu quero estar buscando as melhores técnicas. Então, mais do que você falar, os meus valores são melhoria contínua, o importante é, nos teus conteúdos, seja nos teus stories, seja nos teus posts, você falar e demonstrar para os teus clientes. Olha, gente, uma das coisas que eu prezo aqui é estar sempre buscando melhorar, para que vocês tenham um produto melhor, para que vocês tenham um bolo mais bonito. Então, eu tô sempre buscando novas técnicas para aprimorar a consistência. Olha só, esse recheio aqui que eu aprendi, para que vocês tenham novidade, para que vocês tenham variedade. Olha essa nova técnica aqui
para deixar o bolo mais firminho, para fazer o acabamento X. Então, mais do que a gente falar assim, os meus valores são melhoria contínua, ou os meus valores é entregar resultado para os meus clientes, é a gente explicar o que é essa melhoria contínua e trazer isso constantemente na nossa fala, dando exemplos. Então, se você tem que um dos teus fatores é a melhoria contínua, nada melhor, por exemplo, do que você fazer um stories, de repente, mostrando vários testes que você fez para chegar na consistência X do brigadeiro. Nada melhor do que você falar de um treinamento novo que você foi fazer para uma técnica XPTO. Porque você traz isso que você fez e você reforça isso na fala, falando que isso é um valor inegociável para ti. Tá sempre buscando novas técnicas para quê? Para entregar o melhor para os teus clientes. Para sempre estar produzindo coisas melhores para eles. Então, os nossos valores, eles precisam ser apresentados para os clientes de forma que isso vire benefício para ele. Na forma que ele diga assim, cara, vale a pena aqui. Isso faz sentido para mim, isso conecta comigo. Porque se a gente vai naquela visão tradicionalzinha que normalmente as pessoas conhecem de missão, visão e valores, a gente entra num erro clássico de uma boa parte das empresas maiores, que é fazer aquele quadrinho na parede e na realidade aquilo não se vê, né? A gente não vê acontecendo. Então, tenha sim tua missão definida, tenha sim teus valores definidos, e mais do que fazer um post anunciando tua missão e teus valores, pense em formas de todos os dias, a todo momento, tá falando a respeito disso, com exemplos práticos, numa linguagem simples que o teu público entenda. Ficou claro? Me conte aí, se te ajudou, se deu para entender. Porque isso o posicionamento, ele é construído no dia a dia nesses pequenos elementos. Então, quando eu defino o conteúdo do meu canal, o conteúdo do meu Instagram, eu tenho um universo sobre o qual eu converso. Porque isso, aos poucos, vai construindo na mentalidade do público o meu lugar de especialista naquele assunto. Quando eu trago a identidade visual, as cores, os elementos, visualmente, aquilo vai criando uma imagem na cabeça dos clientes. Então, por exemplo, se eu trabalho com alimentação, com bolos, é importante que eu cuide muito das fotos, né? Quando eu tô vendendo pela internet, então a pessoa não consegue ir lá olhar presencial. Então, visualmente a gente come com os olhos, isso é fato. Visualmente eu preciso me preocupar com o perfil. Visualmente eu preciso me preocupar com a qualidade das fotos. Então, a Dayana, muito mais do que eu, por exemplo, é óbvio que hoje eu já tenho um perfil muito mais bem elaborado. Mas quando eu comecei, eu me preocupava muito mais com a mensagem do que com o visual. Porque dentro da linha que eu trabalho, a mensagem, ela tem um peso que vem antes do visual. Hoje eu consigo juntar os dois. É uma evolução e a gente está sempre evoluindo. Já a Dayana, ela precisa, antes de mais nada, se preocupar com a qualidade das fotos dos bolos e dos doces que ela vai fazer. Para a Dayana, um cursinho rápido de fotografia com o celular é primordial. Agora, se eu sou um advogado, se eu sou um consultor de gestão empresarial, a primeira coisa que eu vou fazer é um curso de fotografia? Não. A primeira coisa que você vai fazer, a tua preocupação maior tem que ser em definir muito bem a mensagem que você vai passar, o conteúdo que você vai passar. Então, por isso que eu digo, cada negócio é um negócio. Cada profissional, o exemplo que eu sempre dou, né? Eu faço live tranquilamente e detesto gravar vídeo. Então, o que eu priorizo na minha estratégia? O que eu priorizo? As ações ao vivo. Porque eu faço com mais facilidade, porque eu gosto, porque combina com o meu perfil e é adequado para o meu negócio. Agora, eu sei que tem gente aqui que tem pavor de fazer vídeo ou fazer ao vivo.
É obrigatório? Não. Existem várias outras formas de fazer. Então a gente precisa respeitar isso e entender o que é primordial, o que de fato é obrigatório dentro do meu negócio. Costumo falar, eu sou um treinador, eu quero vender treinamento, mas eu não quero fazer vídeo. Dificilmente a internet vai funcionar para ti. A gente pode fazer uma adequação entre o ao vivo e o gravado. Mas se tu quer vender treinamento, meu filho, tu tem que aparecer falando. Se tu quer ser palestrante, tu tem que aparecer falando aqui. Senão as pessoas não vão te contratar. A Daiana precisa aparecer falando? Não, não tem a menor necessidade. Se a Daiana não gosta, ela consegue implementar uma estratégia sem aparecer. Tranquilamente. Sem nunca nem botar a carinha aqui. Porque é adequado para a realidade do negócio dela. Mas aí a gente já tá fugindo pro assunto de estratégia, né? É porque estratégia é o meu assunto preferido na vida. Mas vamos voltar aqui pro posicionamento. Me digam aqui se ficou claro até aqui quais são os elementos importantes do posicionamento. Me contem. Porque daí eu quero passar mais 2 pontos aqui extremamente importantes, práticos, tá? Onde a gente vai trabalhando essa construção. Vamos lá. Eu falei dos conteúdos, né? Aqui no exemplo da Daiana acho que ficou mais fácil ainda. Mas é importante que a gente tenha um cuidado com 2 pontos no nosso perfil, aqui do Instagram, que eles contribuem muito na questão do nosso posicionamento, principalmente para quem chega e bate o olho. Aquela questão para a pessoa decidir se ela fica ou não fica. Esses pontos são quais? A bio, a descrição da bio. A descrição da bio, ao contrário do que muita gente imagina, não dá pra gente colocar tudo, porque é um espaço extremamente pequeno. E o objetivo dela tá muito mais em aguçar a curiosidade, em fazer com que a pessoa queira entender mais sobre o que você tá falando. Que ela se identifique, óbvio, mas que ela queira entender mais. Então ali na bio você precisa ter uma frase muito pautada na principal transformação que você gera. Alinhado a algum elemento diferenciado que tem a ver com a maneira como você trabalha. Por exemplo, se tu entra no meu perfil, tá lá, marketing digital, venda no digital sem surtar. Então tá muito claro que eu falo sobre estratégias de marketing digital e tem a pitadinha do sem surtar. Pra pessoa dizer, opa, deixa eu ver o que é isso, deixa eu entender melhor. E aí, você tem que ter também na tua bio algo que te dê autoridade. Seja pelo número de atendimentos, seja por uma certificação, dependendo da área que você atua, seja por número de atendimento, certificação, formação, tempo trabalhando. Então, o que você pode colocar na tua bio que deixa claro sobre o que você fala, traz essa pimentinha para que o cliente queira saber um pouco mais e traga um elemento de autoridade. A bio faz parte também do nosso posicionamento, mas ela tem esse viés. E o outro ponto onde o nosso posicionamento também começa a ser construído é nos nossos destaques. Existem 2 destaques obrigatórios para quem está começando e um terceiro que você tem que ter assim que você tem os primeiros clientes. Quais são esses destaques? Quem eu sou. Isso é fundamental na construção do teu posicionamento. Por quê? Ali é o lugar de você contar. O que te trouxe até aqui? O que te levou a trabalhar com o que você trabalha e da maneira como você trabalha? O que te credencia como a melhor opção para fazer o que você faz? O lugar onde a gente conta a nossa história de maneira mais completa é no nosso destaque. Isso faz com que quem chegue no perfil, olhou ali a bio, diz, interessante, deixa eu ver quem é essa pessoa. Com que ela já te conheça. E simpatize ou não simpatize, queira ficar ou não queira ficar. Isso vai botar o primeiro tijolinho na construção do posicionamento,
que depois vai ser alimentada pelo conteúdo que você vai fazer semanalmente. O segundo destaque que você precisa ter é dos teus serviços. O que você vende? Só que daí nos serviços eu canso de ver, e me dá uma dor no coração, que as pessoas vão lá e colocam um card com uma lista dos serviços. E não é dessa forma. Se você quer construir o teu posicionamento, se você quer que as pessoas se interessem pelo teu serviço, eu preciso apresentar ele de maneira adequada. Eu preciso colocar ali quais são os diferenciais, como eu trabalho, quais são as transformações que cada um daqueles serviços gera. Então eu preciso construir uma sequência dentro daqueles destaques. Isso vai somar um outro quadradinho no meu posicionamento. Ah, trabalha com isso. Olha, trabalha dessa forma. Olha que interessante isso aqui. Ah, realmente é para mim. Ou, ah, não é para mim. E o terceiro destaque é o depoimento de clientes. Quando eu vou botando mais depoimentos de clientes ali, o que isso está dando aval? Que aquilo que eu estou prometendo na forma que eu trabalho, na transformação que eu gero, que aquilo é real. Então, aquilo vai me dando autoridade, vai endossando aquilo que eu tenho falado nos meus conteúdos. Então, eu organizo, vamos recapitular bem rápido, tá? Eu organizo as minhas informações iniciais do posicionamento. Eu monto um documento, é importante escrever isso, né? Meu público, meus diferenciais, o que eu defendo. Coloco ali qual é a linha editorial que eu trabalho, qual é o universo que está meu conteúdo. E trago isso o tempo todo para os meus posts e para os meus stories. E se eu fizer live, para as minhas lives, eu defino a minha identidade visual. E eu organizo a minha casa para receber. Eu organizo o meu Instagram para receber. Com uma bio que deixe claro sobre o que eu trato e chame a atenção. Os destaques que apresentam de cara as minhas credenciais. E a forma como eu trabalho. E aí a construção do posicionamento, ela é constante. E ela pode ser refinada, ela pode ser melhorada. Você pode, inclusive, mudar de posicionamento. Você não pode mudar de posicionamento toda semana e nem todo mês. Porque um posicionamento, ele é construído ao longo do tempo. Tá claro? Me digam aí. Registraram os pontos que vocês precisam revisar, avaliar? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A Florinha Laço falou que tá claro, a Lilian falou que sim, que tava muito claro. A Coelho Semijoias também. A Dani colocou: já estava trabalhando em um post falando de missão, visão e valores. Dayana, muito mais importante você fazer uma sequência de stories para os destaques contando quem é você, o que te trouxe até aqui, né? Quais são as suas credenciais que te levam a ser a melhor doceira aí da tua região. Tu apresentar os teus produtos, fazer uma apresentação de destaque deles, muito mais interessante do que missão, visão e valores. É uma coisa muito quadradinha e que, assim, para o cliente interessa no que aquilo impacta para ele, entendeu? E a missão, visão e principalmente os valores, tá? Os valores, eles têm que estar na nossa conversa do dia a dia. Eles têm que ser endossados o tempo todo na nossa conversa do dia a dia. Ah, o meu tio aqui, ó. Estou gostando das suas mensagens. Sempre multiplica no nosso trabalho. Que bom, que bom. Bom te ver por aqui, tio. Quem mais, minha gente? Dúvidas? Tá claro? Me diga, tá claro ou não entenderam nada sobre posicionamento? Alguém tem alguma dúvida sobre a sua área? Lilian, claríssimo. Amanhã já vou trocar umas coisinhas. Muito bom, dona Lilian. Muito bom, muito bom. Certo, minha gente? E eu quero fazer um convite agora para vocês, né? É sempre um convite. E assim, eu quero fazer esse convite, quero falar uma coisa para vocês. Isso é uma coisa que vocês precisam fazer sempre, tá? Convidar as pessoas a comprarem o serviço de vocês.
E o meu convite aqui é para quem quer contar com a minha ajuda para revisar o marketing de vocês, para organizar a estratégia de vocês, para apoiar nessa análise dos materiais, para que vocês não só executem a estratégia certa, mas executem a estratégia de maneira correta. Onde eu faço isso é na comunidade Marketing Pro, que é um programa que tem as aulas gravadas, tem mentorias quinzenais no Zoom, tem um espaço dentro do Facebook, que é uma comunidade fechada, para você tirar dúvidas e validar os seus materiais. Então, ele realmente é um programa de acompanhamento em grupo, com orientações individuais e personalizadas para cada perfil. E se alguém tiver interesse, é só digitar aqui Pro 500, que eu mando todos os detalhes, todas as informações. E esse processo, ele é um processo que o investimento é extremamente acessível. Ele tem duração de 1 ano, o programa é 1 ano de acompanhamento, então são 24 mentorias, 365 dias de apoio, a minha análise para dizer assim, olha, começa por aqui, revise isso aqui primeiro, isso aqui não tá bom. Para você ter esse resultado aqui, você precisa primeiro fazer tal ação. E o valor é apenas R$ 997 por ano ou 12 vezes de R$ 99,70 por mês. Então, assim, é o programa de acompanhamento mais acessível no mercado. E ele é todo pensado e planejado realmente para você que hoje trabalha sozinho, não tem ninguém para cuidar do teu marketing e realmente está cansado de perder horas fazendo muitos materiais, muitas ações e tendo pouco resultado. Então, se você quer começar aí, organizar o teu marketing, aproveitar esse final de ano para já implementar as ações corretas, para já aproveitar as vendas de dezembro e principalmente entrar 2024 a todo vapor com as melhores estratégias, digita aí Pro 500 ou me chama no direct depois que eu passo os detalhes e as informações e vem para a comunidade, porque lá vocês vão ter todo o suporte que vocês precisam. Não tenham dúvidas disso. Ok, minha gente? No mais, uma boa semana para vocês. Um beijão e até mais. Tchau!